Olá, mais uma vez. Eu sou a professora Marisa Mozart, professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. A aula de hoje é Produção Textual, Crônica. O que é uma crônica, as características, os elementos, os tipos de crônica e como fazer, claro, uma crônica. Vamos à aula. Crônica é um gênero textual caracterizado por textos curtos, de linguagem simples e que retrata os aspectos da vida cotidiana, geralmente com toques de humor ou ironia. A palavra crônica possui origem grega, derivada de chronos, tempo. E, por essa razão, uma de suas maiores características é o caráter contemporâneo, sendo muito relacionada com a ideia de tempo e relatando os fatos cotidianos de seu registro numa linguagem conotativa e literária. Ou seja, contemporâneo é que está vivendo esse tempo. Cotidiano, que também tem a ver com o dia a dia. Classificação da crônica. Humorística, na qual o autor faz graça dos acontecimentos do cotidiano. Filosófica, onde o cronista faz reflexões a partir de eventos ou fatos. Lírica, em que o escritor relata os fatos com sentimentalismo e nostalgia, ou seja, saudade. Jornalística, apresentando aspectos particulares de fatos ou notícias de qualquer cunha, ou seja, na parte jornalística pode ser criminal, pode ser cotidiana, pode ser econômica. Crônica, ensaio, na qual o cronista tece críticas sobre as relações sociais e de poder, de forma irônica. Os tipos de crônicas. A produção de crônicas está diretamente ligada à difusão da imprensa na sociedade. Foi por meio dos jornais que, inicialmente, as crônicas começaram a circular na vida dos cidadãos. Entretanto, se esse espaço de publicação ainda é o mais utilizado pelos cronistas, os tipos de crônicas que existem são diversos. É possível dizer que existem dois tipos de crônica: as narrativas e as jornalísticas. A crônica narrativa é aquela que não apresenta estrutura textual argumentativa ou reflexiva predominante. Ou seja, não leva simplesmente a defender uma ideia ou uma reflexão, fazer uma reflexão sobre algo. Nesse caso, a crônica pode ser definida como um gênero literário, marcado pela narração de situações cotidianas sob uma ótica individual. Crônica jornalística. As crônicas jornalísticas misturam as tipologias textuais narrativa e argumentativa. Isso porque, a partir da narração de fatos cotidianos, os cronistas de jornal promovem reflexões e desenvolvem teses, que são ideias, e argumentos. O que é uma crônica jornalística? É caracterizada pela leveza da narrativa, que geralmente extrai do cotidiano a sua inspiração. Dentro do gênero crônica, existe uma infinidade de tipos: descritiva, narrativa, histórica, humorística. O que é uma crônica jornalística? É um gênero híbrido, ou seja, mesclado, que se caracteriza por relatar de maneira ordenada e detalhada certos fatos ou acontecimentos, da mesma forma que um ensaio ou post de um blog. A crônica é um texto de não ficção, bastante utilizado em jornais ou na internet. Por isso, as crônicas jornalísticas são escritas em um estilo adequado
para captar um público amplo que busca uma informação completa acerca de um fato narrado. A crônica jornalística é um texto particularmente popular no Brasil. Grandes nomes da nossa literatura, como Clarice Lispector, Machado de Assis, Nelson Rodrigues, trabalharam diretamente com esse gênero. Qual é a diferença entre uma crônica jornalística e a notícia? A principal diferença entre a crônica jornalística e a notícia é que a notícia se limita em descrever certa informação. Já a crônica vai além, colocando ênfase na forma ou no estilo em que está relatada. Os cronistas procuram oferecer uma história completa sobre o fato ocorrido, levando em consideração a opinião e a visão do jornalista que a escreve. Garoto das Meias Vermelhas. Ele era um garoto triste, procurava estudar muito. Na hora do recreio, ficava afastado dos colegas, como se estivesse procurando alguma coisa. Todos os outros meninos zombavam dele por causa das suas meias vermelhas. Um dia o cercaram e lhe perguntaram por que ele só usava meias vermelhas. Ele falou com simplicidade. No ano passado, quando fiz aniversário, minha mãe me levou ao circo. Colocou em mim essas meias vermelhas. Eu reclamei, comecei a chorar. Disse que todo mundo iria rir de mim por causa das meias vermelhas. Mas ela disse que tinha um motivo muito forte para me colocar as meias vermelhas. Disse que se eu me perdesse, bastaria ela olhar para o chão e quando visse um menino de meias vermelhas, saberia que o filho era dela. Ora, disseram os garotos, mas você não está num circo. Por que não tira essas meias vermelhas e as joga fora? O menino de meias vermelhas olhou para os próprios pés, talvez para disfarçar o olhar lacrimoso, e explicou. É que minha mãe abandonou a nossa casa e foi embora. Por isso eu continuo usando essas meias vermelhas. Quando ela passar por mim, em qualquer lugar em que eu esteja, ela vai me encontrar e me levará com ela. Muitas almas existem na terra, solitárias e tristes, chorando um amor que se foi. Colocam meias vermelhas na expectativa de que alguém as identifique, em meio à multidão, e as leve para a intimidade do próprio coração. São crianças cujos pais as deixaram, um dia, em braços alheios, enquanto eles mesmos se lançavam à procura de tesouros, nem sempre reais. Lesadas em sua afetividade, vivem cada dia à espera do retorno dos amores, ou de alguém que lhes chegue e as aconchegue. Têm sede de carinho e fome de afeto. Trazem o olhar triste de quem se encontra sozinho e anseia por ternura. São idosos recolhidos a lares e asilos, às dezenas. Ficam sentados em suas cadeiras, tomando sol, as pernas estendidas, aguardando que alguém identifique as meias vermelhas. Aguardam gestos de carinho, atenções pequenas, marcam no calendário para não se perderem a data da próxima visita, do aniversário, da festividade especial. Aguardam. São homens e mulheres que se levantam todos os dias, saem de casa, andam pelas ruas, sempre à espera de alguém que partiu retorne. Que o filho que tomou o rumo do mundo e não mais escreveu, nem deu notícia alguma, volte ao lar. São namorados, noivos, esposos, que viram outros sair de casa um dia e esperam o retorno. Almas solitárias, lesadas na afetividade, carentes. Pense nisso. O amor, sem dúvida, é lei da vida. Ninguém no mundo pode medir a resistência de um coração quando abandonado por outro. E nem pode equilatar da qualidade das reações que virão daqueles que emurchecem aos poucos, na dor da afeição incompreendida. Todos devemos respeito uns aos outros. Somos responsáveis pelos que cativamos ou nos confiam seus corações. Se alguém estiver usando meias vermelhas por nossa causa, pensemos
se esse não é o momento de recompor o que se encontra destroçado, trabalhando a terra do nosso coração. A maior de todas as artes é a arte de viver juntos. Carlos Heitor Cone. Como escrever uma crônica jornalística? 1. Observe muito ao redor. Ponto de ônibus, fila de supermercado, parques, grandes multidões, no caso da pandemia, até a sua família, observe a janela, né? Lembre de algum fato. O cotidiano é rico em inspirações para as crônicas. 2. Com um tema em mãos, reflita sobre ele. Encontre um aspecto ainda não abordado, um fato curioso, uma situação engraçada ou absurda que dará o tom de seu texto. Em outras palavras, um motivo para narrar aquele acontecimento. 3. Defina a melhor abordagem. Sisuda, ou seja, séria, irônica, fantasiosa. 4. Ofereça uma história mais completa e saborosa, tomando um cuidado especial com a narrativa, a forma e o estilo do texto. Vício Secreto, de Moacir Scliar. Depois de vários assaltos, ela decidiu que estava na hora de mudar de vida. De nada adianta, dizia, andar de carro de luxo e morar em palacete se isso serve apenas para atrair assaltantes. De modo que comprou um automóvel usado, mudou-se para um apartamento menor e até começou a evitar os restaurantes da moda. Tudo isso resultou em inesperada economia e criou um problema. O que fazer com o dinheiro que ela já não gastava? Aplicar na bolsa de valores parecia uma solução temerária. Não poucos tinham perdido muito dinheiro de uma hora para outra, quase como se fosse um assalto. Outras aplicações também não a atraíam, de modo que passou a comprar aquilo de que mais gostava, joias, sobretudo relógios caros. Multiplicavam-se os Bulgari, os Breitling, os Rolex. Já que o tempo tem de passar, dizia, quero vê-lo passar num relógio de luxo. E aí veio a questão, onde usar todas essas joias? Na rua nem pensar. Em festas? Tanta gente desconhecida vai a festas. Não seria impossível que ali também houvesse um assaltante, ou pelo menos alguém capaz de ser tentado a um roubo ao ter a visão de um Breitling. Sua paranoia cresceu, e lá pelas tantas desconfiava até de seus familiares, de modo que decidiu, só usa joias quando está absolutamente só. Uma vez por semana, tranca-se no quarto, abre o cofre, tira as joias e as vai colocando. Os colares, os anéis, os braceletes, os relógios. Claro, os relógios. E admira-se longamente no espelho, murmurando, que tesouros eu tenho, que tesouros. Que lhe dá muito prazer, melhor, lhe dava muito prazer, porque ultimamente há algo que a incomoda. É o olhar no rosto que vê no espelho. Há uma expressão naquele olhar, uma expressão de sinistra cobiça que não lhe agrada nada, nada. Espero que você tenha gostado da aula. Inscreva-se, curta, para não perder nenhuma aula. E até a próxima.